Olá, tudo bem? O meu nome é Priscila, eu sou profissional em leitura corporal e nessa série de vídeos eu vou falar um pouco a respeito de traços de caráter. Começando a falar um pouquinho sobre cada um deles, o primeiro traço que se forma é o esquizoide. Esse traço se forma desde o momento da concepção, né? Ele fica em desenvolvimento enquanto o bebê está na barriga da mãe, até no máximo um mês de vida. Esse traço, a característica principal dele é se sentir rejeitado, uma característica ruim, uma dor, na verdade. Na realidade, o que acontece? Quando a criança está lá na barriga da mãe, é impossível uma pessoa passar por uma gravidez e não passar por ansiedades, preocupações. Mesmo que essa gravidez tenha sido desejada, certo? Algum tipo de preocupação ela vai ter. Se naquele momento, quando ela tem preocupações, ela acaba contraindo muito o abdômen, né? Ela acaba ficando preocupada, alguma diferença química vai fazer com que esse útero se torne um lugar mais frio, mais duro, enfim. São sensações ruins que vão ser passadas para esse bebê. E nesse momento, esse bebê, ele se vê fazendo parte da mãe. Para ele e a mãe são a mesma coisa. Então, de certa forma, ele vai pensar que é com ele. Todas as formações de traços de caráter e todas as dores existenciais, elas estão relacionadas com a interpretação da criança. Tudo que nós vivemos é a nossa interpretação, certo? E lá atrás, aquilo que a gente estabeleceu como padrão nosso de vida, de pensamento, esses padrões foram estabelecidos de acordo com as nossas interpretações do que acontecia com a gente lá atrás. Por isso que é tão importante conhecer traços de caráter. Então, esse bebê, ele interpretou que ele estava sendo rejeitado pela mãe. A partir do momento que ele sentia que aquele útero, que aquele lugar, que era o único ambiente que ele conhecia, se tornava ruim quando ele mexia. Pensa comigo. O bebê se mexe, a mamãe lembra que está grávida, fica preocupada com alguma coisa, aí a barriga dela fica mais fria, fica mais dura, o ambiente fica difícil, e o bebê vai pensar mais ou menos o quê? Poxa, eu existi, ficou ruim. Eu existi, meu ambiente ficou ruim. Claro que eu estou simplificando essa situação ao máximo, deixando uma coisa complexa, trazendo para uma simplicidade, mas é uma forma para que fique mais claro como se forma esse traço, como que esse traço interpreta essa rejeição, porque na grande maioria das vezes a mãe não rejeita o bebê, mas ele interpreta que ele foi rejeitado. E o que vai acontecer? Durante esse período, a mielinização do sistema nervoso, ela tá toda ali na cabeça, certo? Por quê? O bebê vai ficar quietinho, né? E naquele momento, quando ele fica quietinho, quando ele se mexe, o mundo dele fica ruim. Então ele vai ficar quietinho. A partir do momento que ele ficou quietinho, o que vai acontecer? Toda a mielinização vem para a cabeça. Isso faz com que ele se torne uma criança e depois um adulto que se feche mais na sua cabeça. Por isso que o esquizoide gosta e o mundo dele fica lá dentro da cabeça dele. Isso é uma coisa que até adultos, depois de um tempo, quando a gente convive com as pessoas, a gente consegue perceber, poxa, aquela pessoa vive dentro do universo dela, do universo paralelo dela, certo? Na verdade, todo mundo tem um pouco disso, mas uma pessoa que cresce com características predominantemente esquizoide, ela tem isso muito forte dentro dela. Você percebe que ela vive realmente isolada. Mentalmente falando, é como se ela construísse um universo interior, um infinito particular, como diria a Marisa Monte, dentro da cabeça dela. E é isso que os esquizoides fazem. Em contrapartida, se tornam pessoas bastante criativas, se tornam pessoas extremamente talentosas. Quando você pede para eles escreverem uma tese, escreverem alguma coisa, eles vão escrever muito bem, eles vão fazer muito bem, porque são ótimos no que diz respeito a criar algo do zero, desenvolvem muita criatividade, se tornam aqueles adultos capazes de criar algo do zero e fazer, tirar uma ideia da cartola e às vezes vai olhar o tipo de ideia, cara, que ideia incrível. Só que o que acontece? Tem essa dor da rejeição. Se essa dor da rejeição não for equilibrada, né, se essa dor não for superada, essa criatividade do esquizoide, ela acaba ficando bloqueada. E muitas vezes ele só aprende a criar dentro da cabeça dele, ele não traz para o mundo exterior essa criatividade.
Então, falando especificamente sobre algumas características de esquizoide, eu já falei que são pessoas que ficam mais dentro do seu universo, né? São pessoas que o toque para elas é como se fosse uma invasão. Existem pessoas que realmente não gostam de ser tocadas, elas já sentem uma certa angústia quando algumas pessoas tocam nela. E o esquizoide, ele sente assim, né? Então, por exemplo, o esquizoide é uma pessoa, não o esquizoide, mas uma pessoa que tem característica predominantemente esquizoide, é uma pessoa que evita muito contato, que evita contato excessivo, sente até uma certa angústia quando ele ou ela é obrigado a falar em público, a ficar com muito contato, a ter muita socialização, porque é como se o mundo dele fosse invadido. Em contrapartida, dentro do mundo dele, ele cria um universo incrível. Então, se for equilibrado isso, né, se essas dores forem equilibradas e o esquizoide conseguir trazer para fora as suas ideias, com certeza ele tem muito a contribuir com qualquer ambiente do qual ele conviva. E existem outras características também que a gente consegue observar bastante esquizoidia nas pessoas. Muitas vezes tem a ver com música, o estilo de música que a pessoa escuta, o estilo de entretenimento, o estilo de animal. Geralmente, animal de estimação vai ser aquele que não vai dar muito trabalho, um hamster, às vezes até aranha, que são animais um pouco mais exóticos, planta, suculenta, sabe? Coisas que acabam sendo parecidas com ele, né? Porque, no geral, o esquizoide ele não tem muito uma paixão por comer. E acaba sendo uma pessoa que tem uma predominância de esquizoide, comer é uma atividade importante para manter ela viva, certo? Então ele acaba tendo esse tipo de preferência por animais em que você não precise alimentar tanto. Plantas da mesma forma. Ansiedade, por exemplo, todos os traços, todas as pessoas têm ansiedade e por motivos diferentes. O esquizoide ele vai sentir ansiedade quando ele precisa falar em público, quando ele precisa se expor, certo? Características em relação a comportamento, gosta de ficar mais isolado, que nem eu falei. Características em relação ao corpo, ao formato do corpo. Geralmente são pessoas mais longilíneas, são pessoas que têm mais... É como se ela tivesse a possibilidade de ser desmontada. São pessoas com ossos mais aparentes, quando uma pessoa tem uma predominância de esquizoide no corpo. Mas lembrando, não é apenas o corpo, é o comportamento, a maneira de pensar, né? O estilo dela acaba sendo... Geralmente são pessoas que usam óculos quando a pessoa tem uma esquizoidia alta, porque o óculos também afasta as pessoas dela, né? Então tem uma série de características que você consegue observar a manifestação de esquizoidia no comportamento das pessoas. E nisso, nós, no caso, que tratamos uma pessoa assim, o profissional de leitura corporal, o terapeuta, quando ele entende aonde esse traço está se manifestando, quando ele entende pela conversa o tipo de dor que aquela pessoa está manifestando, ele consegue entender, poxa, aonde ela está presa, em qual parte ali da infância que ela está presa, e ele consegue cortar caminho, ir mais rápido naquele processo terapêutico para poder ajudar essa pessoa. Por isso que esse conhecimento acaba fazendo com que muitas pessoas se conheçam de forma mais rápida e se resolvam de forma mais rápida. Foi um conhecimento que eu tenho muita alegria por ter tido contato, por ter tido acesso a ele. Sou apaixonada por isso, é a base daquilo que eu faço. Toda vez que eu olho para alguém, toda vez que eu começo a tratar alguém, a cuidar de alguém, é a primeira coisa que eu começo a olhar. Quais são os traços predominantes, quais são os traços que estão na dor, quais são os traços que podem estar em alertas, quais são os traços que se manifestam em determinado ambiente e se eu trazer ela para uma outra situação, ou seja, um outro ambiente imaginário, quais são aqueles traços que se manifestam, e assim eu consigo entender as pessoas melhor e ajudar elas melhor. Esse foi o primeiro vídeo desse canal. Esse canal vai ter vários vídeos dos quais eu vou poder falar um pouco mais. Eu quero falar de traços de forma um pouco mais detalhadas, eu quero trazer um pouco mais de algumas ideias aqui. Espero que a gente possa aprofundar cada vez mais no autoconhecimento através desse canal. E por hoje, muito obrigada pela atenção. A gente se vê. Tchau, tchau.